Bom dia! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 8, item 18. Deixai vir a mim as criancinhas. Então, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Vamos elevar os nossos pensamentos, nos conectar aos ensinamentos do Cristo, pedir que nós possamos, ao longo de todo o dia, nos mantermos nessa vibração elevada, com a compreensão e o entendimento de que todas as nossas necessidades são atendidas, sejam elas aquelas que nós conhecemos, ou sejam aquelas que nós não conhecemos, as necessidades de aprendizado, de fortalecimento das nossas virtudes, e que nós possamos enfrentar tudo o que nos é colocado, o que é colocado diante de nós, com muita fé e coragem. Que assim seja. Tô com uma gatinha aqui, querendo atenção durante o Evangelho. Vem aqui, Padmé, vem. Bom, vamos lá então. Nós estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Item 18. Deixai vir a mim as criancinhas. Então vamos lá. Esse item foi escrito por João, o Evangelista, em Paris, 1863. Disse Cristo: deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, sábias em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para os praticar. Então, o que está dizendo aqui? Que aqui ele está falando, Jesus, quando ele disse deixai vir a mim as criancinhas, ele não estava falando das pessoas que encarnaram há pouco tempo e que são crianças do ponto de vista material, do ponto de vista da vida, desta encarnação. Ele estava falando da infância da inteligência, ou seja, aqui ele está falando de pessoas adultas, como diz aqui, pessoas adultas que são fracas, escravizados e viciosos, ou seja, ele estava falando das pessoas que têm dificuldades, que precisam aprender coisas, aprender aquilo que ele tem para ensinar. Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães. As almas seriam assim envolvidas pela sua terna e misteriosa autoridade. Foi a tocha que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Ele foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as criancinhas, mas sim os homens de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer por crer e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem examine e siga a lei inteligente, que lhe revelará que ele é universal. Então,
Tá falando aqui daquilo que a gente já comentou na último estudo que fizemos sobre obedecer maquinalmente, obedecer sem pensar, sem raciocinar. Até porque o Espiritismo, ele incentiva a fé raciocinada, que é aquela fé da gente acreditar após ter parado para pensar, raciocinar e chegar à conclusão de que aquilo faz sentido. Então não tem nada contra aqueles que acreditam por terem acreditam, não é contra a fé sem raciocínio, mas é a favor dela. Da fé com o raciocínio. O fato da gente ser a favor de algo não significa que a gente seja contra o contrário, né? A gente não significa que precisa haver uma dicotomia, uma separação, não significa que precisa haver um antagonismo. O fato de eu ser a favor de algo não significa que eu sou contra aquilo que é contrário àquilo, que é aquilo que é oposto. Né? Eu posso muito bem aceitar o que é oposto e continuar defendendo uma ideia. E qual é a ideia que o Espiritismo defende nesse aspecto que nós estamos falando? A fé raciocinada, ou seja, quem já tem a sua fé, quem já tem a sua crença, quem já tem a sua forma de pensar, não precisa receber esses ensinamentos do Espiritismo. O Espiritismo é direcionado para aqueles que precisam da fé raciocinada, ou seja, precisam chegar a uma conclusão lógica, verificar o sentido de algo que está sendo dito, para então acreditar. Então, o Espiritismo é direcionado para estes que não aceitam essa obediência maquinalmente, que diz aqui, né? Obedecer de forma... obedecer maquinalmente aquilo que é dito. Ou seja, eu não sei porquê, eu não entendi direito, mas eu vou obedecer. Não é para essas pessoas que o Espiritismo é direcionado. É para as pessoas que não aceitam essa obediência maquinal. Essa obediência... sem raciocínio, simplesmente porque é assim, porque alguém disse e pronto. Então, o Espiritismo é direcionado para quem não tem essa forma de agir, né? Para quem prefere raciocinar, chegar a uma conclusão, entender um sentido de algo para aí então acreditar. Tá, continuando aqui então a leitura. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Então, assim, aquilo que foi considerado erro, vamos ler aqui o que está no rodapé, para quando diz, colocado ali uma explicação para essa frase que é chegado o tempo em que os erros explicados se transformarão em verdades. Os erros explicados se transformarão em verdades significa erros são erros, nunca se transformarão em verdade. O sentido deve ser de que os erros que vos foram apresentados como verdades cairão e a verdade triunfará. Então, os erros não se transformarão em verdades, os erros serão explicados e compreendidos como erros. É isso que está querendo dizer aqui. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que une o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga os horizontes. E eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol acima das montanhas. Então, aquilo que Jesus trouxe através de parábolas, o Espiritismo explica de uma forma mais compreensível. Jesus trouxe na forma de parábolas para que não ofuscasse a visão daqueles que ainda não tinham condições naquele momento de compreender aquilo que Jesus veio trazer, né? Então, Jesus
deixou a semente do conhecimento para que mais tarde ela germinasse através das explicações do Espiritismo. Então, continuando aqui, agora vamos para o item 19, que aí já não é mais João Evangelista que disse, e sim um espírito que se autodenominou um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Deixai vir a minhas criancinhas, pois tenho o alimento que fortifica os fracos. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. E lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Então, assim, tá dando uma explicação, o que Jesus quis dizer quando ele disse, deixai vir a minhas criancinhas. Ele não estava falando, mais uma vez, das crianças, do ponto de vista da encarnação. Ele estava chamando de criancinhas os fracos, os frágeis, os tímidos, aqueles que têm necessidade de amparo e consolo, os ignorantes, os que sofrem, os aflitos, os infelizes, porque ele tinha o remédio, porque ele tinha a explicação, porque ele tinha o esclarecimento. Então foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, deixai vir a minhas criancinhas, que são os que precisam de amparo, são os que precisam de ajuda, são os que precisam de esclarecimento. Nós, né? Qual é, meus amigos, esse remédio supremo que possui a virtude que, aplicada sobre todas as chagas do coração, as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes de vossa vida, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, quando aqui está dizendo isso, que o amor e a caridade, quando a gente sente isso, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente tem amor e caridade, isso é o remédio para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas necessidades. E nós conseguiremos, se sentirmos isso, dizer, meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Isso é fé, né? Porque quando eu tenho fé suficiente, eu posso entregar a Deus a minha vontade, as coisas que eu quero que aconteçam na minha vida. Na verdade, eu nem penso na minha vontade, eu nem penso naquilo que eu quero que aconteça. Eu acredito o suficiente para entregar a Deus tudo que possa vir a acontecer na minha vida, porque Ele, Deus, sabe o que é melhor e não eu. Eu tenho uma ilusão, a minha vista é limitada pelo véu da ignorância, pelo véu da ilusão, do ponto de vista da matéria no qual eu vivo. A visão, entre aspas, de Deus, visão entre aspas, por quê? Porque Deus não é material, que tem olhos, que tem boca, que tem, né? Deus não tem um corpo físico. Deus não tem um formato da forma como nós entendemos. Então, isso que eu tô falando é é ilustrativo. A visão de Deus sobre a vida, sobre o mundo, sobre os acontecimentos é diferente da nossa. A dele é perfeita e sábia e compreende tudo. A nossa é limitada e ilusória. Por isso, a verdadeira fé é você entregar nas mãos de Deus os acontecimentos e confiar que, mesmo aquilo que a gente não quer que aconteça, quando acontece, é melhor para nós. Porque um pai jamais ia desejar o mal de seu filho. E Deus é o Pai perfeito. Ele jamais desejaria um mal para nós. Então, tudo aquilo que nós enxergamos como mal é algo que trará benefícios para a nossa vida. Assim como nós, quando educamos uma criança, dizemos não para ela. E aquilo para ela parece um mal. Não vai comer doce agora, não vai fazer isso que você quer fazer agora, não pode, ou não pode
né? Os nãos que nós dizemos para as crianças que nós educamos são as coisas que nós entendemos como ruins que Deus permite que aconteçam na nossa vida. Por quê? Se Deus, que é perfeito, que é o Pai puro, de amor, sabedoria plenas, nos diz não, é o mesmo que nós dizermos não para as crianças que nós educamos. Se nós sabemos que é necessário dizer não, Deus sabe menos que nós, né? Para o nosso aprendizado é importante nós recebermos essas negativas, vamos dizer assim, essas coisas que nós não gostamos que acontecem na nossa vida, mas que quando nós temos a verdadeira fé, nós entendemos que é para o nosso bem. Grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar as feridas. Qual é, meus amigos, esse remédio supremo? Já falei, é o amor e a caridade. Se tiverdes essa chama divina, o que temereis? Direis em todos os instantes da vida: meu Pai, que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se vos agrada provar-me pela dor e pelas aflições, benditos sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Na verdade, assim, como a gente já disse, vamos continuar dizendo muitas vezes, nós temos que tomar cuidado com as palavras, porque nós não podemos levar ao pé da letra. Precisamos lembrar que houveram traduções em cima de traduções e que nem sempre a língua original no qual um texto foi escrito, ela tem uma tradução perfeita na língua que nós estamos hoje, né? Estamos na língua na qual nós usamos hoje, que nós compreendemos hoje. Então, quando diz assim, meu Pai, seja feita a vossa vontade... Se vos agrada provar-me, dá a impressão que Deus gosta de nos ver sofrer. Não é bem isso. Esse agrada se vossa sabedoria infinita determina que é necessária esta prova, porque nós não ficamos felizes quando nós brigamos com os nossos filhos. Nós não ficamos felizes quando nós precisamos chamar a atenção, dar uma bronca, falar um não. Nós não gostamos, não nos agrada. Então, a palavra ideal talvez não fosse essa, né? Talvez fosse: se Deus, em sua sabedoria perfeita, maravilhosa, entende que é melhor para nós vivenciar determinadas provas. Assim seria o ideal. Então, se vos agrada, ou seja, tudo isso que eu já falei, provar-me pela dor e pelas aflições, bendito sejais, pois sei que é para o meu bem que vossa mão pesa sobre mim. Se vos agrada, aspas, se vos agrada, aspas. Senhor, ter piedade de vossa fraca criatura, dar-lhe o coração as alegrias puras, benditos sejais também. Mas fazei com que o amor divino não amorteça na minha alma e que adormeça na minha alma e que, sem cessar, suba a vossos pés a prece do meu reconhecimento. Então, assim, está dizendo que devemos ser gratos e reconhecer a sabedoria, a perfeição e as ações, né, entre aspas, de Deus sobre nós. Devemos reconhecê-las e valorizá-las, independente se nos agradam ou não, por termos fé suficiente para saber que é para o nosso bem. Não duvidar disso nunca. Essa é a verdadeira fé. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Isso é verdade. Quanto mais nós sentimos dentro de nós paz, de sermos quem somos, de nos considerarmos filhos de Deus, de sabermos termos a fé inabalável de que está acontecendo em nossa vida aquilo que é necessário para nosso entendimento, para nosso crescimento, para nosso fortalecimento, se nós temos isso, nada vai nos atingir.
Porque qualquer coisa de ruim que nós, do nosso ponto de vista, consideramos ruim, que nos façam, que nos aconteçam, nós entenderemos como algo providencial que é para o nosso bem, mesmo que seja um sofrimento. É difícil, mas quando nós temos a verdadeira fé, o amor em nosso coração, nós entendemos isso sim. Nós podemos nos abalar de vez em quando, nós podemos oscilar um pouco, mas nós voltamos para essa compreensão. É tipo assim, chora um pouco, sofre um pouco, mas se mantém firme ali no caminho, nessa estrada, com coragem e com fé. Que na verdade a fé dá coragem, né, para enfrentar tudo. Por mais difícil que seja. Não tô falando que fica tudo fácil, não. Tô falando que a gente não se entrega, não desiste diante das maiores dificuldades. Se tiveres amor, tereis guardado vossos tesouros, onde nem a traça nem a ferrugem podem destruir, e vereis desaparecer de vossa alma tudo o que possa desonrar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia após dia. E tal como um pássaro que voa nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma possa se fartar, deliciada com a verdadeira vida no seio do Senhor. Olha que coisa mais linda! Sentireis o peso da matéria aliviar-se. A matéria, a vida material em que nós estamos hoje é um peso, é um limitador, é uma prisão. Então, quanto mais nós compreendemos que isso é uma passagem, que nós estamos aqui para vivenciar provas e expiações, e que as dificuldades são bênçãos que aparecem, que Deus coloca em nossas vidas para nos fortalecer, para nos ensinar. Quanto mais nós acreditamos nisso, mais leves nós ficamos, mais direcionados para o crescimento, para a evolução espiritual nós nos colocamos. E vai ficando cada vez mais leve o peso das dificuldades da vida. Fácil? Não. Mas é possível amenizar essa dificuldade toda, com essa fé inabalável, com esse amor que tá falando aqui. Bom, então nós vamos finalizar por aqui. Hoje foram os itens 18 e 19 do capítulo 8. Tem muitas outras coisas que nós já conversamos, nós já estamos no capítulo 8. Então, quem tiver interesse nos temas anteriores, é fácil achar no canal do YouTube. Nós estamos agora aqui no Face, né, ao vivo, mas fica gravado como vídeo no canal do YouTube, e lá é fácil achar, porque lá só tem os vídeos. Aqui no Facebook tem outras coisas do dia a dia que a gente vai postando, então, e tem que ficar rolando o feed para achar. Lá no YouTube é bem mais fácil. Eu vou colocar aqui o canal do YouTube na descrição desse vídeo. Finalizando aqui, então, gente, com uma novidade. Agora, nós faremos também o estudo deste livro que se chama O que é Espiritismo. Então, finalizamos aqui agora e, em seguida, já começamos com o estudo desse livro aqui, muito esclarecedor também sobre a doutrina espírita. Então, vamos finalizar com uma prece, que o estudo do Evangelho a gente começa e termina com prece. Tá? O outro estudo vai ser um estudo um pouco mais técnico, e aí sem essa conotação de evangelização, de trazer sempre um estudo elevado. Ele traz para nossa casa, para nossa mente, para o nosso ambiente a espiritualidade superior, que nos abençoa, que nos ilumina, que nos orienta. Mas quando se trata do Evangelho, a gente faz prece no início e no final, tá bom? Então, vamos agradecer por essa oportunidade, vamos agradecer por termos, por recebermos tantos ensinamentos, e por termos a oportunidade de usar os recursos tecnológicos
para nos comunicar com outras pessoas que não precisam estar presencialmente diante de nós, para que nós possamos trocar ideias. Então, que Deus abençoe a todos a quem essa mensagem chegar e que nós possamos trazer todos os ensinamentos de Jesus para a nossa vida prática, que esse é o objetivo do estudo, vivenciar o que Jesus nos ensinou. Que assim seja. Um beijão para vocês e quem tiver interesse no estudo, daqui 5 minutos já vamos começar. Até mais!